Galera, os exercícios agora serão exercícios do concurso de fuzileiros navais, tudo bem? Então, serão exercícios do concurso, extraídos diretamente destas provas. A questão 1 a gente já fez, mas eu vou fazê-la novamente, porque isso foi lá na teoria. Se você não teve esta teoria, relaxa, que eu vou resolver tudo aqui pra você sem problemas, tá bom? Então vem comigo. Só pra consertar aqui, esse enunciado aqui, gente, ele tá incompleto, tá? Aqui no meio tá faltando isso aqui. Calma aí. Cadê? Tá faltando isso aqui. Tá bom? Está faltando este termo aí. Muito bem? Então vamos lá, vamos matar isso aí de quebra. Então vem comigo. x2, tá? Com uma barra em cima. O que é isso? x2 é 12. Com a barra em cima, fica multiplicada por 1000. Isso já exclui a letra A. Perdão, isso não exclui a letra A, isso exclui a letra B. Isso exclui a letra E. Tá? E x2D. Bom, x2 é 12.000. E D é 500. Então isso fica 12.500. Todos acompanhando? Muito bem. Vou agora deixar você ver um pouquinho, tá bom? Queria que você tivesse tentado fazer sozinho, mas eu já fiz aqui umas escribas, algumas anotações eu mesmo. Vou te dar um spoiler agora, então vem comigo. Tá aí. Você concordou comigo? Concorda comigo aí, ó. x2, 12.000. x2d é 12.000 mais 500, que dá 12.500, certo? E a base agora é você já perceber que se fosse uma prova, acabou tudo, né? Gabarito letra C. É a única que tem essa sequência. Mas vamos na ordem aí, tá bom? Inclusive, eu não quero que você veja, então eu vou tampar isso aqui. Daqui a pouco a gente vê o que tem embaixo, tá bom? Ok, então vamos lá. Se você já viu, que pena. Mas se você não viu, acompanha comigo aí. L3. O que é isso? L é 50. 3 é 3, então isso aqui é 53. Seguidos de 1, 2, 3 zeros. Então, 53.000. E o que seria L3CXX? Ora, L3, com uma barra em cima, é 53.000. E C é 100. E XX é 20. Então, isso fica 53.120. E aí, vamos ver? Paraná, paraná. Certinho. Excelente. Então, gabarito, letra C. Todo mundo ok? De boa? Comigo? Vamos lá. Próxima. Questão 2. Efetue L3 com uma barra menos XII D mais D CC. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Vamos ver como é que fica isso aí. L3 nós acabamos de fazer. É 53.000. E X2D? X2 é 12.000. D é 500. Então isso aqui fica 12.500, certo? E essa aqui?
essa aqui é o seguinte, é 1000 por causa do M, mais 1000 por causa do outro M, mais D, que é 500, mais 100, mais 100, certo? Então é 1000, mais 500, mais 100, mais 100. Isso dá 2.700. E a gente tem que fazer essa conta. Então vamos lá, é 53.000. 53.000 é menos 12.500. Isso dá 0, 0, 10 menos 5, 5, 0. Isso dá 40.500, certo? E aí agora eu quero pegar o 40.500, que foi o resultado desta operação aqui, e somar com 2.700. Isso dá 43.200. Muito bem. Como é que você escreve 43? Bom, primeiro vamos lembrar como é que a gente escreve 40, tá? Então, 40 é a mesma coisa aqui. Já sei, professor, x, 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 x. Não pode repetir mais do que 3 vezes. Ah, é. Então vai ser 50 menos 10. Exatamente. Então você já sabe que 40 é xl, tá bom? Só que é 43 que a gente está interessado. Então é xl 3 vezes, com o i na frente, certo? Muito bem. E 43.000? Ué, 43.000 é só pegar o xl e colocar uma barra em cima, certo? Ótimo, então a gente já sabe como é que é 43.000. Isso nos diz, então, que 43.200 é xl e com uma barra em cima. E em seguida, 100, né? E como é que eu faço 100? Tá aqui, ó. 100 duas vezes, 200. Gabarito, letra D. Todo mundo foi? De boa? Tranquilo? Tá próxima? Próxima. A independência do Brasil ocorreu em 1822. Escreva este número em algarismos romanos. Muito bem. Vamos lá. Então, 1822. Bom, é lógico que tudo vai começar com 1000. M, certo? E o 800? Galera, cuidado, muito cuidado. 800 vai ser escrito como 500 mais 300. Então, 3 vezes C, certo? E o 22? 22 vai ser x duas vezes, por causa do 20. E 2 duas vezes por causa do 2. 1 duas vezes por causa do 2. Então eu já sei que 1822 é MD, CCC, XXII. Ok? Então, gabarito, letra E. De boa? Tranquilo? Próxima. Vamos lá? Qual símbolo que não pode ser repetido seguidamente no sistema de numeração romano? E aí? O que você me diz? I pode ser repetido? Pô, claro, né? Como é que você escreve 2? Como é que você escreve 3? Tem que repetir, né? Então não é essa, porque ele quer que não pode ser repetido, tá? X pode ser repetido? Professor, eu acho que não. Então como é que você escreve 20? Ah, eu escrevo... repetiu, né? Pois é, né? Então não é o X, né? Então é o M, acertei, gabarito. Não, calma. Como é que você escreve 2000? Ah, 2000, professor. 2000 eu escrevo assim, ó. 2 e uma barra em cima, porque multiplica por 1000. Não, porque existe símbolo já para isso. É MM, certo? Ah, então pode repetir, né? Pois é. E o V? V é o único que não se repete. Porque VV seria 10, que já existe. Certo? Gabarito, letra D. V é o único que não se repete. Nós falamos isso na teoria. Isso foi mencionado na teoria. Ok?
Tamo junto? Tá bem comigo. E C pode se repetir várias vezes, né? Até 3 vezes. 300, por exemplo, é C, C, C. Ok? Próximo. No sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema de escrita, quanto é que vale C, D, X, X, V, I? C, D, X, X, V, I. O que é CD, hein? É um negócio que eu uso para escutar música. Não, isso aí CD é 500 menos 100, porque 100 é menor que 500, certo? Então você já sabe que isso aqui dá 400. No mínimo, você já exclui 3 alternativas. Certo. XX. 20, né? Ainda não exclui nada, né, professor? Não. Mas VI exclui, porque VI é 6. 426. Gabarito letra B. Show? Tudo bem? Posso para a próxima? Questão 6. Vamos junto. CL, X e V. Equivale a quanto? Tenta fazer aí. Consegue? Tá rolando? Tá rolando? E aí, dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Será que diminui, professor? CL. CL eu não entendi muito bem não, professor. CL? C é 100, né? L é 50. Ah, 150. Desculpa, professor. Pois é, cara, mas acontece. Então, e X e V? X e V é 14, certo? Porque X é 10 e V é 4, né? Ah, então, professor, isso aqui é 150 mais 14, né? Isso dá 164? Pois é, né? Então, gabarito, letra B. Todo mundo ok? Todo mundo de boa? Então, vem comigo, questão 7. Vamos lá. Mais uma. O resultado da operação MX, CIX, depois diminui DX, L e I, depois C, C, X e X. Só relembrando aí e deixando, na verdade, relembrando não, deixando super claro. Olha isso aqui, ó. 2019. O que significa isso? Significa que foi em 2000 e ano passado, ok? Caiu no último concurso. Imagina se você erra uma besteira dessas porque você não prestou atenção em mim. Então preste atenção, não acha que você já entendeu tudo assim não, tenta matar. Ó, atenção na tela, quando eu colocar, tu vai olhar e vai falar assim, já sei fazer, tá bom? 3, 2, 1, e aí? Rolou? Rolou, rolou? Faz comigo aqui então. O que seria MX, CIX? O que você acha? Complicou? Complicou? O que você acha que complicou? Complicou nada, rapaz. Isso aqui é tranquilo. Não é não? Não é não, não é não, não é não? O que é MXC? Bom, M, você sabe que é 1000. Não tem dúvidas em relação a isso. E esse XC que eu tenho certeza que te confundiu? O que seria XC? Bom, X é 10, C é 100. Então, o que é XC? 100 menos 10. É assim que você escreve 90, tá certo? Professor, então isso é 1090. Pois é, né? Então isso aqui é 1090. E o IX no final, professor? É 9. Então é 1090, porém tem que somar o 9 no final. Então isso fica 1099. Tudo bem? Então 1099 por quê? Porque M é 1000, M é 1000, XC é 90 e IX é 9. Tudo bem? DX, LII. E aí, o que é DX? Vou fazer um rascunho aqui. DX. D é quanto? Quanto? 500, certo? E X? X é 10. E LI, hein? L é 50, certo? 50
e 2. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo foi? Então, professor, é só somar tudo? E é aí que a gente se perde. É aí que a gente peca, tá? Foi tudo bonitinho que eu falei, não foi? Você não concordou com tudo que eu falei? Mas observa que o x está do lado do L. Isso aqui é uma grande pegadinha. Você foi seguindo tudo que eu falei, não foi? Li dá 52, x está do lado do L. Como o x está do lado do L, quando eles se juntam, vira 40. Caiu ou não? Caiu, professor, senão não estava aí a prova, pô. Não, caiu, eu digo você se você caiu na pegadinha. Então isso fica 542. Todo mundo foi? Todo mundo tranquilo? De boa? E para finalizar, CC 219, certo? Então 219. E aí ele quer que você pegue 1099, diminua 542, 9 menos 2 dá 7, 9 menos 4 dá 5, 10 menos 5 dá 5, 557. 557 mais 219, né? Porque agora eu estou somando 219. Deixa eu separar isso aqui que tá uma zona, né? Senhor. Isso aqui dá 9 mais 7 é 16. 5 mais 1, 6 mais 1, 7. 776. Certo? Vamos tentar passar isso aqui, então, para numerais romanos. Vamos lá. 700 é 500, seguido de 2, 6. Certo? Porque deu 200. 700. 70 é 50, seguido de 2, 10. E o 6 é VI, gabarito letra B, ok? Próxima questão, terminamos então as questões de numerais romanos. Terminou, acabou. Números romanos foi. Então agora vamos fazer as questões de divisibilidade, tá? As questões de divisibilidade do concurso, tudo bem? Então vem comigo. Um colecionador possui entre 150 e 200 moedas antigas. Agrupando-as de 6 em 6, sobram 5 moedas. Agrupando-as de 12 em 12, ou de 15 em 15, também sobram 5 moedas. Quantas moedas tem esse colecionador? Questão difícil para o concurso, mas você vai sair daqui acertando tudo, entendendo perfeitamente o que eu quis dizer com essa questão. Então vem comigo. Quantidade de moedas, você sabe? Você sabe a quantidade de moedas que esse cara possui? Isso é o que ele quer, né? Vou chamar essa quantidade de N, tudo bem? Estou chamando de uma letra. Eu sei que quando eu pego N e divido por 6, ou seja, crio grupinhos de 6, sei lá quanto é que dá, vou chamar de X. Mas sobram 5 moedas. Isso é o que ele disse, né? Muito bem. Se sobram 5, então, se eu pego a quantidade de moedas iniciais e diminuo 5, eu tiro a sobra, certo? Então, se eu pegar a minha quantidade de moedas inicial e tirar as 5 que sobrariam, vai passar a ser divisível por 6, você concorda? Pensa comigo, ó. Imagina que você tem 7 moedas e você quer dividir para 2 pessoas. Quantas moedas cada uma vai receber? Vou falar de novo. Eu tenho 7 moedas e eu estou dividindo entre 2 pessoas. Quantas moedas cada uma vai receber? 3, né? Porque 7 dividido por 2 dá 3. Mas sobra uma, certo? Se sobra uma, não é divisível. 7 não é divisível
por 2. Agora pega essa moeda e tira ela. Joga ela fora. Sobram 6 moedas. Agora ficou divisível. Entendeu? Então se você tira o seu resto, o seu número passa a ser divisível por aquele número. Então, como no nosso exemplo, ele dividiu a moeda de 6 em 6. Dividiu a moeda em 6 em 6. E sobraram 5. Isso significa que se você pegar a quantidade inicial e diminuir 5, este número é divisível por 6. Porque não vai sobrar mais nada. Não vai sobrar nada. Porque sobravam 5. Você tirou exatamente aquilo que sobrava. Então, fechou. Certo? Muito bem. Quando eu agrupei de 12 em 12 e de 15 em 15, também sobraram 5. O que significa que n menos 5 é divisível por 12 e n menos 5 também é divisível por 15. Pela mesma razão daqui de cima, certo? Porque se eu separo as moedas em grupos de 12, sobram 5, se eu pego essas 5 e jogo fora, é divisível por 12. Não restou nada, faz parte da definição. Se eu divido em grupos de 15, sobraram 5 moedas. Peguei essas 5, joguei fora. Então agora é divisível por 15 também, a quantidade de moedas que eu tenho. Tudo bem? Porque eu consegui fazer grupos sem sobrar nada, tá? Todo mundo ok? De boa? Volta. Muito bem, então eu já sei que n menos 5 é divisível por 6. Eu já sei que n menos 5 é divisível por 12. E eu sei que n menos 5 é divisível por 15. Tá? Como é divisível pelos 3, vai ser divisível também pelo MMC entre 6, 12 e 15. Deixa eu explicar para vocês. Ó, deixa eu fazer o MMC entre 6, 12 e 15 que vocês vão entender. Então, dá por 2, aí aqui 3, 6, 15, aí dá por 2, 3, 3, 15, agora dá por 3, 1, 1, 5, e dá por 5, 1, 1, 1. Multiplicando tudo, fica 2, vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, 60 é o MMC entre 6, 12 e 15, certo? E os múltiplos de 60, 60, 120, 180, 240, são os únicos números que possuem a propriedade de ser divisível por 6, por 12 e por 15 simultaneamente. Eu preciso encontrar algum deles que satisfaça isso aqui. Porque eu não posso ter 240 moedas, visto que tem que estar entre 150 e 200. Só lembra que isso aqui é n menos 5, certo? Parece-me que 180 é uma boa escolha, porque está entre 150 e 200. Vamos ver se dá certo. N menos 5 é igual a 180. Passa o 5 para o outro lado, n é igual a 185. Deu certo. Gabarito, letra D. Então, ó, essa é uma questão de teoria dos números clássica, difícil, mas que depois que você vê uma vez, depois que você refaz e refaz e refaz, porque ela é uma questão difícil, você não erra mais, não erra. Refaz, reassiste, vê se você conseguiu entender, me diz se rolou, fala comigo, tira dúvidas e não deixa isso passar, tá? Volta pra cá. Próxima. Se n é igual a 2 vezes 7 e m é igual a 2 ao quadrado vezes 7, vamos fazer a conta, né? Bom, m é igual a 14, n é igual a 14, perdão, e m é igual a 28. Então a alternativa correta é: n é primo? Não, de jeito nenhum.
14 não é primo. Tem dois fatores aqui, ó. E ainda tem um que não está ali, então N não é primo. M é divisor de N. Não, M é múltiplo de N. Tá bom? E, portanto, N é divisor de M. Ok? M é múltiplo de 5. Não mesmo, certo? Não termina nem em 0 nem em 5, né? N é múltiplo de 4. Com certeza não, tá? Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16... Ah lá, pulou o 14, que não é múltiplo de 4, tá? O produto de M por N é múltiplo de 49. Com certeza. Sabe por quê? Porque N tem um fator 7 dentro dele e M também. Quando você multiplicar o M por N, eventualmente esses 7 vão se multiplicar e virar 49. E aí, portanto, vai ser múltiplo, tá certo? Um gabarito, letra E. Ok? Próxima. Foi. Que fatores aparecem na decomposição em fatores primos do denominador de uma fração decimal? Então, fração decimal. O que seria uma fração decimal? Uma fração que está sobre 10. Certo? Fatora o 10? Não acredito, professor, que vai ser só isso. Pois é, cara, olha isso aqui. 2 e 5. Quais são os fatores? 2 e 5. Porque uma fração ela vai ser dita decimal quando ela estiver sobre 10. Quando o denominador for 10. E aí, você tem o 2, tem o 5. Eles não multiplicam 10? Então são os fatores, certo? Muito fácil essa. Foi super tranquila, certo? Então vamos lá. Próxima. Na entrada de um porto, há um farol e 2 boias luminosas para assinalar os pontos mais perigosos para a navegação. O farol pisca a 15 segundos. Uma das boias pisca a 30 e a outra a 40. Num dado instante, o farol e as 2 boias piscam ao mesmo tempo. Quantas vezes em uma hora ocorrerá essa situação? Você pode ir por lógica. A lógica é assim, ó. Um pisca de 15 em 15. Então, em 15 vai piscar, em 30, em 45, em 60, 75, 90, 105, 120, 135 e por aí vai. Em todos esses casos aí, o farol vai piscar. E as boias? Uma das boias pisca de 30 em 30. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180. E a outra boia? A outra boia tá 40, 80, 120, 160, 200. E aí você consegue ver que o único número que está comum aos 3 é o 120. Portanto, 120 é o menor múltiplo comum de 15, 30 e 40. Mas você aprendeu a calcular MMC. Então, usa isso a seu favor, certo? 15, 30 e 40, até porque se o número for muito grande, você não vai ficar escrevendo o número até dizer chega, né? Prova tem tempo. Então, dá por 2, 15, 15 e 20, né, professor? Isso. Aí fica 15, 15 e 10. Dá por 2 de novo, professor? Aham. Aqui fica 5. Agora dá por 3. 5, 5, 5 e finalmente por 5, 1, 1, 1. E aí multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5 dá 120. Muito bem. E aí, você tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque a pergunta que ele faz não é de quanto em quanto tempo que as 3 vão piscar juntas. Então você tem que tomar muito cuidado para não ir lá e marcar o 120, como eu sei que você pensou em fazer, tá? Porque o que ele está perguntando é quantas vezes em uma hora isso vai se repetir.
Muito bem. Então, o que você vai fazer é o seguinte. 1 hora são 60 minutos. E 60 minutos são 3.600 segundos, certo? Pega o 3.600 e divide por 120. Porque quando você dividir o 3.600 por 120, você vai estar descobrindo quantas vezes o 120 cabe dentro do 3.600. E aí, quando você fizer isso, você vai descobrir quantas vezes em 1 hora acontece esse ciclo de 120 segundos, que é o horário que o farol e as duas boias piscam ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, fazendo essa conta, isso aqui dá 30. Tá? 360 dividido por 12 dá 30. Gabarito, letra A. Que pegadinha, né? Porque tem o 120 lá pra te ferrar. Mas você não cai mais nessa, tá bom? Preste atenção no que a questão tá pedindo. Muito importante. Próxima. Questão 12. Fatorando-se o número 23760 dá quanto? É só fatorar. Vamos lá. 23760. Aí tu já tem os bizus, né? Você já sabe quais são os números que vão aparecer. Vão aparecer 2, 3, 5 e 11, porque é o que está em todas, né? Então vamos lá. Dá por 2. Aí aqui fica 1. Aqui fica 1, aqui fica 8, aqui fica 8, aqui fica 0. Então, estou fazendo mais ou menos de cabeça, mas você faz a conta aí, tá bom? Estou fazendo isso aqui para adiantar a gente. Então, 2, aqui fica 5, aqui fica 9, aqui fica 4, aqui fica 0, dá por 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 7, 0. Muito bem, dá por 2. 1, 4, 8, 5. Ok. Agora dá por 3. 3 vezes 4, 12. 13, 14, 2. 9 vezes 3, 27, 28, 5. Dá por 3 novamente. Perceba que, com isso, como já apareceram 2, 4, 4, 2, não pode ser a B e nem a D, porque tá com 3 aqui, né? Tem que ser 4. Mais uma. 3 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Mais um para 1, 4. 3 vezes 6, 18. 1, 6, 5. Muito bem, dá por 3 novamente. 3 vezes 5, 15. 16, 55. E aí dá por 5, 11, 11, 1. Então apareceram 4, 2. 3, 3. 1, 5 e 1, 11. Portanto, 2 à quarta, vezes 3 ao cubo, vezes 5 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. 4, 3, 1, 1. Gabarito, letra A. Por acaso aqui eu tinha falado, né? 1, 1. Tudo bem? Dúvidas até aí? Vamos lá, continuando. Próxima. Seja x o MDC dos números 300 e 400. E y, o MMC entre 24 e 60. Galera, fazer aí, né? MDC de 300 e 400, vamos lá. Dá pra ver, assim, bem de cara que é 100. Porque se você pega o 100 e divide por 300 e por 400, funciona, fica divisível. E 3 e 4 não tem fatores em comum. Mas vamos fazer direitinho, vamos lá. Dá por 2. Aí aqui fica 150 e 200, porque dá para dividir os dois ao mesmo tempo, porque a gente está preocupado com o MDC. MDC tem que ser os dois ao mesmo tempo. É o MMC que não precisa. Dá por 2 de novo, 75 e 100. E já não dá mais por 2, porque não divide mais os dois ao mesmo tempo. Ah, é verdade, né, professor? Pois é, mas dá por 5, né? Então aqui fica 15 e 20. E dá por 5 de novo, aqui fica 3 e 4, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, vezes 6, vezes 5, dá 100. Então você já sabe que x é igual a 100. Inclusive, perceba que no finalzinho aqui, aparecem as divisões dos seus números iniciais pelo MDC, tá? Isso é bem útil. E MMC?
entre 24 e 60. Dá por 2. Aí aqui fica 12, aqui fica 30. Aí dá por 2, aqui fica 6, aqui fica 15. Aí dá por 2 ainda, 3 e 15. Lembra que no MMC não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Aí dá por 3, 1, 5. Aí dá por 5, 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Então eu já sei que Y é 120. E, portanto, Y é maior que X. X é menor que Y, gabarito letra B. Né? 100 é menor que 120. Portanto, X é menor que Y. Tudo bem, gente? Dúvidas? Próxima. Os números 14 e 15 são primos entre si, por quê? Sem dúvida, né, gente? Essa aí tá a definição ali. O MDC entre eles é 1. São divisíveis por zero. Nenhum número é divisível por zero. Isso aqui eu faço questão de riscar assim muito, tá bom? Nenhum número é divisível por zero. Um é par e o outro é ímpar. Isso não significa nada, certo? Você tem, por exemplo, o número 9 e 18. Esse é par, esse é ímpar. Eles não são primos entre si porque eles têm um monte de divisor em comum. Inclusive, um divide o outro. Não possui nenhum divisor. Claro que possui. Possui 1, possui 2, 1 possui o 3 e o 5. Nenhum dos dois números é primo. Isso é verdade. Mas não explica o porquê de 14 e 15 serem primos entre si. Tá? Tudo bem? Próxima. Gabarito letra A, então, hein? Próxima. Questão 15. Ao decompor o número natural 495, você obtém 3 elevado a m, vezes 5 elevado a n, vezes 11 elevado a p. Qual é o valor de m mais n mais p? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui. Ele quer que a gente fatore o número 495, né? Muito bem. Olha isso aqui, ó. Aqui. Tá fatorado aqui, ó. Dá por 3, 5 e 11. Portanto, 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Mas tá bom, vamos fazer lá. Sei que você gosta de completude. Então vamos lá, ó. 495. Divide, vamos lá. Dá por quanto? Vamos ver? Por 3, né? Tá, vou parar de olhar. Dá por 3, aí aqui fica 165. Aí dá por 3, aqui fica 55. Aí dá por 5, aqui fica 11. Dá por 11, aqui fica 1. Portanto, 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 vezes 11 elevado a 1. Porque isso aqui apareceu 2 vezes, isso aqui apareceu só uma. E isso aqui também apareceu só uma, né, professor? É, pois é. Então, eu já sei que M é 2, N é 1 e P é 1. Quando você soma tudo, M mais N mais P, gabarito. Letra B, 4. Todo mundo foi? Próxima. Qual das respostas abaixo representa um produto de fatores primos? Muito bem. 2 é primo, 5 não é, 10 não é. Então não é a letra A. 2 é primo, 3 é primo, 7 é primo. Achei. Você acredita que isso aí estava na prova? Muito bem. 3 é primo, 7 é primo, 15 não é. 4 não é primo. 3 é e 5 é. Tá? E aqui nenhum é primo. Certo? Isso aqui não é primo, isso aqui nem isso aqui. Tá bom? Então, gabarito, letra B. Próxima. O pelotão a cada 15 dias, realiza adestramento de tiro em sua base. O pelotão B realiza o mesmo adestramento no mesmo local a cada 18 dias. Se hoje ambos os pelotões realizaram esse adestramento, após quantos dias coincidirá? Então, coincidências MMC. Então, MMC entre 15 e 18. Eu vou achar um número que é comum múltiplo dos dois e que é o menor possível para que ocorra a coincidência. Então, dá por 2, 15 e 9, dá por 3, 5, 3, dá por 3, 5 e 1 e dá por 5, 1, 1. Certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vezes 5, 90. Certo? Então, quantos dias coincidirá o adestramento? Em 90 dias.
sem contar o dia de hoje, porque se contasse o dia de hoje, seria 91 dias. Tudo bem? Tudo de boa? Tranquilo, gente? Ok? Então vamos continuando. Questão 18. O MDC dos números 36, 40 e 56 dá quanto? Aqui, se você quiser testar, você pode testar, tá bom? 10 não divide, 9 não divide o 40 nem o 56, 8 divide os 3, gabarito C, certo? Porque é o maior que pode ter, né? Mas vamos fazer as contas. 36, 40 e 56. Vamos lá, dá por 2, 18, 20 e 28. Ainda dá por 2, 9, 10 e 19. Só que aqui, gente, como a gente está falando de MDC, tem que ser os 3 ao mesmo tempo, certo? 19 não, gente, perdão, 14. Tô doidão. Eu vi 38 ao invés de 28. Então, tem que ser os 3 ao mesmo tempo, certo? Eu falei 8, né? A resposta é 4, gente. 8 eu tô cagadão. Então, é 4. 8 não divide 36. Eu, hein? Então, acabou. Não tem mais ninguém que divida esses 3 caras aqui. Desculpa aí, gente. Foi mal. Tá bom. Sei que aconteceu. Mas, volta pra cá. Então, e aí 2 vezes 2, 4. Esse é o gabarito, tá? Porque não tem mais nenhum número que divida o 9, o 10 e o 14 ao mesmo tempo. Gabarito, letra A. Ok? Próxima questão. Determine o menor algarismo que deve ser colocado no lugar do x para que o número 2, 3, 4, 3, 5x seja divisível por 6. Muito bem. Galera, seguinte, a gente vai falar posteriormente de alguns critérios de divisibilidade, mas já para deixar alguma coisa clara, critérios de divisibilidade. Critério de divisibilidade por 6. Um pequeno spoiler aqui, tá bom? Pequeno spoiler. Basta que seja par e com a soma dos algarismos divisível por 3. Então, se a soma dos algarismos for divisível por 3, excelente. O número é 2, 3, 4, 3, 5 e um incógnito que a gente não conhece. Tá. Essa soma aqui já está dando quanto? Vamos ver. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 3, 12, mais 5, 17. Esta soma está dando 17. 17 mesmo? Deixa eu ver. 2 mais 3, 5, 9, 12, 17. Então está dando 17. Quais são os números que eu posso somar aqui que a soma fica divisível por 3? Bom, pode ser 1, pode ser 4, pode ser 7. Esses são os únicos dígitos que eu posso completar aqui no final, que a soma vai ficar divisível por 3, né? 17 mais 1 dá 18, que é divisível por 3. 17 mais 4 é 21, que é divisível por 3. E 17 mais 7 dá 24, que é divisível por 3. Só que tem que ser par, além de tudo. Então só pode ser o 4, certo? Então gabarito, letra C. Letra C de 4. Tô brincando, gente. Não é de 4, não. 4 é com quê? Então, vamos lá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo. Vamos lá. Questão 20. Num sítio, temos uma rua de laranjeiras e, ao seu lado, uma rua de limoeiros. Os pés de laranja são plantados a cada 4 metros e os de limão a cada 6 metros. No começo das ruas, foi plantado um pé de laranja na frente de um pé de limão. De quantos em quantos metros isso acontece? Coincidências, certo? Você tem uma rua e aqui estão é o que? São limoeiros e laranjeiras. Então, as laranjeiras
elas são plantadas a cada 4 metros. E os limoeiros a cada 6 metros. Limoeiros 6 metros. Excelente. E assim vai. Muito bem. Então isso aqui vai de 4 em 4, isso aqui vai de 6 em 6. De quantos em quantos metros acontece a coincidência de um limoeiro ficado na frente de uma laranjeira? MMC entre 4 e 6, gente. Não tem jeito, tá? 2, 3, 1, 3. A cada 12 metros, essa coincidência acontece. Percebe aqui, ó. 4, 8, 12. 6 mais 6, 12. Cada pedacinho desse mede 4, perdão. 4, 4, 6. 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 6 dá 12. De fato, de 12 em 12 metros vai acontecer essa coincidência. Beleza? Tranquilo? Desculpa. Isso é para vocês verem como essa história de coincidência ajuda a resolver as questões de MMC. Aconteceu coincidência de períodos, é MMC que eu vou ter que usar. Tá bom? Estamos quase finalizando aqui. Faltam mais 2 questões. Vamos lá. Questão 21. Vamos lá, gente. Tamo junto comigo. Opa, foi. Show. Determine o máximo divisor comum, o MDC, dos números 12, 15 e 18. Galera, isso aí que eu expliquei agora há pouco, né? O que eu tava falando com vocês vai olhando, cara, aqui as opções. Ó, 12, 15 e 18, professor, são divisíveis por 5? Não são, né? Por 4 também não, e por 3 é divisível, né? Então, gabarito letra C, tá certo? Mas é lógico que você não vai... olha pra mim aqui, você não vai ficar pensando, eu vou fazer assim, testando opção por opção. Não, tem que aprender a fazer direitinho. Então vamos resolver normalmente. Vamos lá, ó, vem comigo. MDC entre 12, 15 e 18, né, professor? Isso, então. Então, professor, o que eu faço agora? Agora, cara, você usa o que eu te falei sobre MDC. Tu vai fatorar normalmente, só que tem que dividir os 3, né? Isso aqui dá 4... Isso aqui dá 5, isso aqui dá 6. Esses 3 números agora, não tem nenhum número primo que os divida mutuamente, certo? Então, o MDC é 3. Tudo bem? Tranquilo, gente? De boa? Tudo muito fácil, né? Vamos lá, próxima questão, muito diferente da anterior, para não dizer o contrário, certo? Pelo amor de Deus, né, gente? Está pedindo novamente o MDC de 3 números. Essa foi de 2017... E essa aqui de 2018. Galera, por favor, né? Vamos lá. Vamos fazer primeiro pelo nosso método. Aqui, ó. 10 não divide, só divide 40. 9 não divide nenhum. 8 divide os 3. Gabarito, letra C, 8, porque é o maior de todos, certo? Mas, fazendo a continha, 24, 32 e 40. Sim. Isso aqui você divide tudo por 2, porque dá, né? Então fica 18, 16, 20... Aí aqui fica de novo 2, né? Aí fica 6, 8 e 10. E dá mais uma vez 3, 4, 5. Excelente, muito bem. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então MDC é 8. Perceba que eu parei aqui. Por quê, professor? Porque não dá para dividir por mais nada, certo? Ah, tá. Então, tudo bem? Tranquilo? Por último, questão 23. Fuzileiro naval, prova do ano passado. Vamos lá? Galera, atenção, hein? Uma sala retangular. Deixa eu desenhar logo o retângulo aqui. Uma sala retangular. Medindo 3,52 metros de largura e 4,16 metros de comprimento, terá seu piso totalmente revestido com ladrilhos inteiros quadrados e de mesma dimensão, sem que haja espaço entre os ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que possuam o maior tamanho possível. Nessas condições, qual o tamanho máximo do lado do ladrilho? Cara, atenção em mim, olha pra cá. Essa é uma questão complicada, talvez seja a mais complicada que nós fizemos hoje.
Mas eu preciso muito, muito, muito da sua atenção sem desistência, tá? Por que eu estou falando de atenção sem desistência? Porque eu sei que você tende a pular esse tipo de questão e eu não quero mais que você tome essa atitude. Professor, mas eu não posso, professor, eu não vou conseguir nunca. Claro que você vai. Se você prestar atenção no que eu estou falando, se você prestar atenção exclusivamente no método, sem ficar levando em conta os seus preconceitos, você acerta. Então vem comigo, olha pra cá. Eu quero montar ladrilhos, certo? Eu estou a fim de preencher esta sala retangular com quadrados. Então vai ter um quadrado aqui, vai ter um quadrado aqui, vai ter um quadrado aqui, e assim sucessivamente, até chegar ao final da sala retangular. Tudo bem até aí? Excelente. Embaixo, eu também vou preencher com ladrilhos, certo? Então vai ter um ladrilho aqui, todos com forma de quadrado. Excelente. E o que isso exige de mim como dono desta sala? O que isso exige de mim é que eu pegue esta parede inteira, que tem 3,52 metros de largura, ou seja, 352 centímetros, eu tenho que dividir isso em partezinhas iguais ao lado do ladrilho, certo? Então isso aqui é o lado, isso aqui é o lado, lado, lado. De forma inteiramente análoga, o comprimento, 416, né, professor? Isso, porque eu estou passando para centímetros. Só lembrando que para passar de metros para centímetro é só você multiplicar por 100 e vira 416 centímetros. Tudo bem? Sim, professor, eu estou indo. Então, eu tenho que pegar esse 416 e dividi-lo também em pedacinhos iguais a L, certo? Como eu quero que esse L seja o maior possível, basta que eu calcule o máximo divisor comum e eu descubro o lado do ladrilho, certo? Fazendo as contas, dá para dividir por 2. Aqui fica 176 e aqui fica 208. Dá para dividir por 2 de novo, aqui fica 88 e aqui fica 104. Por 2 de novo, aqui fica 44, aqui fica 52. Por 2 de novo, aqui fica 22, aqui fica 26. Por 2 de novo, aqui fica 11. Opa, 11. E aqui fica 13, certo? Excelente. Multiplicando isso tudo, você obtém 32. E o que é esse 32? 32 é o tamanho do lado do ladrilho, certo? Vão aparecer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quantas vezes o número 32? Vai aparecer exatamente 11 vezes. E quantas vezes vão aparecer o número 32 aqui embaixo? 1, 2, 3, 13 vezes. Por isso que 32 vezes 11 dá exatamente 352. E 32 vezes 13 dá exatamente 416. Então o ladrilho tem que ter lado 32 centímetros, gabarito letra E, maior que 30 e menor que 35. Tudo bem? Galera, olha pra mim. Galera, então finalizamos aqui, resolução de questões. Então é isso aí, estamos terminando aqui essa aula. Até a próxima, tamo junto, fica com Deus aí. Tamo junto.